Mas Mateus 6:34. Desculpem, Mateus 6:19. Desculpem. Quantas e quantas vezes nós já fizemos a pergunta: como é que vai ser o nosso futuro? Como é que vai ser a nossa vida? O que é que o futuro nos reserva? Veja o que está aqui escrito, Mateus 6:19. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também, aí estará também o vosso coração. O que é importante para nós? Temos de fazer projetos para o futuro, planear o futuro? Sim, com Deus, sim. Mas se Ele não nos apresentar nenhum plano, o que devemos fazer? Continuar a andar e confiar em Deus. Não, eu não tenho problemas. Eu tenho um determinado dinheiro junto, pronto, não tenho problema. Não? O Jó também não tinha. Tinha tudo. Perdeu tudo. Se o seu coração estiver em Deus, você vai ter sempre tudo. Sempre. Então vamos semear. Em nome de Jesus, amém? Obrigado. Com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque tu és o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 6:34. Mateus 6:34. O título da mensagem de hoje é a vida. Mateus 6:34. A vida que nós temos foi o que nos foi dada por Deus. Às vezes pensamos, por só termos, como por exemplo o meu caso, eu só aceitei Jesus aos 25 anos de idade. Pensar que nós não crescemos no meio cristão, que Deus já não nos guardava desde o nosso nascimento. Não, mas Ele conhece o nosso coração. Desde que nascemos somos protegidos por Deus. Alguns podem ter dado por trajetos que se afastavam de Deus, outros até não.
Mas o caminho de Deus já estava traçado para cada um de nós. A vida que agora temos por causa de que Jesus foi à cruz e morreu por nós. Ele pagou um preço por nós. Algumas pessoas podem dizer, não, mas isso, pronto, ele fez por toda a gente e tal. Só quando nós reconhecemos realmente os erros que andávamos a fazer, é que realmente somos perdoados. A vida, a nossa vida, como é que estamos a andar com Deus? Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu mal. Eu quero-vos mostrar uma tradução que eu gostei bastante, da Bíblia Viva. Portanto, não fiqueis preocupados com o dia da manhã. Deus cuidará do dia da manhã para vocês também. Já é o suficiente a preocupação de cada dia. Mas Deus diz, não vos preocupeis com o dia da manhã. Não vos inquieteis para o dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Às vezes não é fácil fazer isto. Como é que vai ser amanhã? A nossa luta muitas das vezes é mais conosco próprios do que realmente com o mundo ou com o diabo. A luta é desafiarmos a nossa maneira de pensar errada e buscar a maneira de Deus. Como é que um homem que agarra, profere maldição pela sua boca segundo a ordem divina, ele também é afetado e começa uma grande seca. E Deus diz, vai para o ribeiro que eu te vou sustentar. Porque é que ele não pergunta, mas vai sustentar como? Quem é que vai lá trazer comida? Quem é que me vai dar de comer? Então depois eu fico com fome. Deus disse, os corvos vão te sustentar. Os corvos. E foi assim que aconteceu. Depois mandou para 200 quilómetros, afastado mais ou menos. E ele ouviu dizer que era uma viúva que o ia sustentar. Ele chegou lá todos, bem, agora vou comer um prato que há muito tempo não comam. Quando chegou lá, ela disse que não tinha nada. Só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Iam fazer um bolo para que morressem. Ele disse, Senhor, até aqui. Ele nunca disse estas palavras, ele apenas falou. Não te vai faltar. Faz primeiro para mim, que não te vai faltar nada. O que é que estamos dispostos na nossa vida a fazer? A ver as nossas circunstâncias e perante as nossas circunstâncias vamos esperar o pior ou vamos esperar o melhor? Se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Quantas vezes você já ouviu esta palavra? Mas quantas vezes você a colocou na sua vida? Quantas vezes você esperou o melhor das circunstâncias vendo o pior? Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver homens e mulheres a passar por circunstâncias muito difíceis. E em todas elas, eles
confiaram em Deus. E aqueles que confiaram em Deus ficaram salvos. Aqueles que não confiaram em Deus morreram. O rei Asa é um exemplo disso. Confiava mais nos médicos do que em Deus e ao final de 2 anos morreu. Porque não buscou o Senhor. A própria Bíblia assim o diz. No entanto, o rei Ezequias agarrou e o profeta foi dizer a ele: olha, põe em ordem a tua casa porque vais morrer. E ele orou a Deus, buscou a Deus, chorou. E ainda estava o profeta a sair da casa dele, virou-se Deus para o profeta, volta para trás e diz-lhe a ele que eu lhe vou dar mais 15 anos de vida. Porque buscou ao Senhor. Nós estamos a buscar ao Senhor. Muitas das vezes, quando estamos debaixo da bênção, acreditamos que é normal estar abençoados. Só quem esteve do lado de fora sabe o que é não ter bênção. Sabe o que é viver o dia com preocupação, como é que vai ser agora, como é que eu vou pagar, como é que eu vou fazer. Enquanto nós, se calhar, pensamos nisso, mas temos a certeza que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Veja o que está aqui escrito, Mateus 6, 25, é só um pouco mais acima, versículo 25. Mateus 6, 25, e diz aqui: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que o vestido? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Porquê? Porque ela está guardada nas mãos do Deus Altíssimo. Quantos relatos você já ouviu, não bons, não muito bons? E quantos relatos você já ouviu que as coisas mudaram? Porque confiaram em Deus e buscaram a Deus. Quantos mortos já foram ressuscitados porque confiaram no Senhor? Não os mortos, claro, mas os vivos. O que é que nós estamos dispostos a fazer com a nossa vida? O que é que nós vamos fazer com a nossa vida? Basta cada dia ser mau. Aquele que ama a sua vida comerá do seu fruto. Mas tem que ter cuidado com o que fala. Porque senão não vai ser bom. Então, e as circunstâncias e tudo o que vai vindo, o que vai acontecendo, às vezes são coisas não boas. Você está a confiar em Deus? Você já tirou a dúvida da sua vida? Um pastor muito conhecido, Kenneth Hagin, virou-se e disse que uma vez parecia que a voz estava dentro do quarto e estava a dizer que ele não ia vencer, que não ia conseguir. Ele diz que apontou para o chão e disse: dúvida, eu ordeno que saias da minha vida. Nós temos que expulsar a dúvida como sendo um espírito que nos leva para baixo, que nos leva à derrota e não à vitória. A dúvida só faz com que nós nos afastemos de Deus e não confiamos no que Ele está a fazer e no que vai fazer. Há 2 dias atrás, há um dia atrás,
Eu estava a ler anotações que eu fiz perto do ano 2000, à volta do ano 2000. E aquelas anotações que Deus me mostrava são coisas que ainda vão acontecer na minha vida. Mas que eu sempre falei, sempre as confessei, sempre criei que é isso que vai acontecer. Porque foi isso que Deus me mostrou. Mas às vezes olhamos como a nossa vida está e pensamos, mas como é que é possível isso acontecer? Se alguma vez eu estive mais perto, agora estou completamente longe. Como é possível? Quando o povo foi guiado no deserto, vocês sabem que eles tinham finanças em grande abundância, tinham ouro, prata e tudo mais. No entanto, foram para um sítio que não podiam usar nada disso, que não lhes servia de nada, pois estavam no deserto. Mas Deus os levou lá de propósito, para aprenderem a viver com Deus, a andar com Deus. Às vezes o que acontece nas nossas vidas é um começo, ou antes, um recomeço, de andar com Deus, de confiar em Deus, de não duvidar do seu poder, do que Ele pode fazer. Havia uma grande seca. E nessa grande seca, Isaac pensou em ir para o Egito. E Deus disse, não vás. Fica na terra que eu te disser e semeia na terra que eu te disser. E havia seca. E ele semeou. E colheu e foi abençoado porque confiou no seu Deus. Você vai confiar naquilo que Deus diz para si ou vai confiar no que os seus vizinhos dizem, no que o mundo diz, no que o diabo fala, no que você lê e ouve em todos os lugares? Você vai confiar em quem? A palavra de Deus diz, confia no Senhor e não te estribes nos teus próprios entendimentos. Porque grande maioria das vezes os nossos pensamentos nos levam para a derrota e não para a vitória. Só uma vida mudada através da palavra de Deus nos faz pensar todas as circunstâncias e pensar que em todas elas Deus é por nós. E por todas elas e em todas elas nós vamos sair mais que vencedores. Então, mas como? Não sei. Lhe sou muito sincero, não sei. Não sei como é que Deus vai fazer, não sei qual é a intenção dele, sei que eu continuo e vou continuar a andar com ele. Até aos fins dos meus dias sobre a terra. Mas sei que eu tenho que ter cuidado com o que eu penso. Eu tenho que ter cuidado com o que eu acredito. Eu tenho que expulsar toda a dúvida da minha vida. Para que seja em todas as coisas mais que vencedor por aquele que me amou. A vida. Eu quero-vos mostrar o que é que está dentro de nós. Vamos lá abrir em Gênesis 2:7. Gênesis. Veja o que está aqui. Então Deus formou o corpo humano usando para isso o pó da terra e depois soprou nele o sopro da vida e ele veio a ser alma vivente. Você sabe que todos nós, dentro de nós, temos o sopro da vida de Deus? A vida que temos foi-nos dada por Deus. Eu, por exemplo, não era para estar aqui, não era sequer para ter nascido, era para ter morrido logo a nascer.
E Deus não o permitiu. Várias vezes através da minha vida, houve várias tentativas de me destruir. Entanto, estou aqui, cheguei até aqui. E se calhar com cada um de vós, se vocês pensarem, saberem da vossa história, vão ver que, afinal, aconteceu coisas muito parecidas. Então há uma razão por que você está aqui. Deus o chamou, lhe deu o sopro de vida dentro de si e o chamou para a família dele. Porque nós somos atoutados na família de Deus, escolhidos por Deus para andar com Deus. Então, se assim é, vamos continuar a achar que a nossa vida é de nós mesmos? Ou que a nossa vida pertence a Deus? E se pertence a Deus, o que é que estamos a fazer? Estamos a confiar nele? Ou a andar segundo o que nós achamos, os outros acham, o que você ouve? Se você não se basear a sua vida na palavra de Deus, você só vai viver em derrota. Eu peço desculpa, mas não há outra forma. Às vezes fico a pensar sobre aqueles homens e aquelas mulheres que conseguiram vencer na vida. E conseguiram e têm fortuna. Porquê é que eles venceram? Porque eles foram perseverantes naquilo que acreditavam. Porque eles foram em frente, mesmo quando os outros diziam que não era possível. E o mesmo é connosco. Os outros dizem que não. E diz não. Nós dizemos que sim. Deus é por nós. Ninguém pode ser contra nós. Deus nos capacitou a cada um de nós para ir muito mais longe. Muito mais longe. Não quero te dizer para isso que às vezes pelo caminho não temos alguns percalços, algumas coisas menos boas. Mas isso o que é que faz de nós? Humanos. Porque não há um justo, nem um sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus, com o seu muito amor para conosco, permitiu que Jesus fosse à cruz em nosso lugar e levasse sobre ele os nossos pecados, os nossos erros. E pelas suas pisaduras fomos sarados e curados. E ele se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Até ele fez tudo para nós. Será que não podemos nós também fazer por ele? Mudarmos um pouco a nossa maneira de viver, de falar e começar a andar com Deus. Olha, venha aqui a Salmo 1, que eu quero lhe mostrar uma coisa. Salmos 1, eu digo-lhe já qual é o versículo, mas acho que é... Eu estava numa outra versão, por isso é que eu estava a não conseguir encontrar aquilo que eu estava. Veja, Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, segundo o conselho de todas as pessoas, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, daqueles que falam mal. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará fruto na estação própria, na altura própria, e cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. É para isto que nós fomos chamados. Fomos chamados para andar com Deus, para viver a vida com Deus.
Muitas das coisas às vezes se levantam contra nós. Ouça, e às vezes pensamos que é desta que não me escapo. Mas veja os exemplos da Bíblia. Todos escaparam. Todos escaparam. Veja Jonas, apesar do seu erro, ter desobedecido a Deus. Ele se humilhou perante Deus e escapou com vida da barriga de um grande peixe. Veja Sadraque, Mesaque e Abednego, né, quem agarrou e que eles disseram que eles tinham de se dobrar a uma estátua e eles não o fizeram por causa do seu Deus, do nosso Deus. E foram parar dentro do fogo e passeavam dentro do fogo com uma quarta pessoa lá dentro. E os três vieram para fora e nem cheiro de fumo tinham. Daniel orava todos os dias. Todos os dias ele buscava o Senhor. 3 vezes ao dia. E então intentaram fazer mal para ele e então disseram que ninguém podia orar a nenhum Deus, a não ser ao próprio rei. Mas ele continuou a orar e ele foi apanhado a fazer isso. E foi lançado na cova dos leões. No dia a seguir, o rei lá foi vê-lo e disse: "Ó Daniel, ó Deus a qual tu continuadamente serves, talvez ele te tenha livrado." E de lá dentro veio uma voz e dizia: "Ó rei, não foi achado pecado algum em mim." E Deus fechou a boca dos leões. No entanto, outros, aqueles que o meteram lá, aqueles que fizeram a armadilha, estes foram lançados lá dentro e ainda iam no ar, já estavam a ser retraçalhados, comidos. Aqueles que andam com Deus têm a segurança da proteção de Deus. Aqueles que andam com Deus têm a proteção divina constante na sua vida. E nós temos que mudar a nossa maneira de ver a vida. Ouça, o carro que vocês têm na rua, que o protege, não vai ser o alarme, não vai ser as câmaras que você tiver viradas para ele, vai ser Deus. A sua casa, a proteção da sua casa vai ser Deus. A proteção da sua vida vai ser Deus. A vida dos seus familiares vai ser Deus. Você entende? Entenda uma coisa. Até os seus filhos são abençoados por causa de si, porque você está a andar com Deus. Mas vai chegar a uma altura em que eles próprios têm que andar com Deus. Ou senão vão se dar mal. Nossa vida, nós somos chamados. O que ouviram a chamada, mudaram as suas vidas. Aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e mudaram completamente as suas vidas. Mudaram a forma de falar, de pensar e agir. E então sim, a glória de Deus se instaurou nas suas vidas. Mesmo quando estão a passar por situações menos boas, eles engrandecem o Altíssimo e dizem: grande e poderoso és tu, Senhor. Por isso, rejeitar toda a dúvida, ordenar toda a dúvida que saia da nossa mente e da nossa vida e olhar para a palavra de Deus como sendo a autoridade final das nossas vidas, faz uma mudança completa em nós. Deus é por nós. Deus é por nós. Eliseu, por causa do que ele fazia, do que Deus lhe mostrava, um reino que não de Israel mandou soldados à sua casa e até um grande exército rodeou a sua casa. O moço de Deus que servia Eliseu foi lá fora e viu esse exército, depois foi chamá-lo a ele
olha, está lá fora um exército, que vamos fazer? Eliseu olhou para ele e disse, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele ficou todo confuso, mais são os que estão conosco. Só somos dois. Como diz, mais são os que estão conosco. Ele então orou a pedir que lhe abrisse os olhos e visse. E então, sobre toda aquela cidade, havia carros e cavaleiros e cavalos de fogo que rodeavam toda a casa de Eliseu. Deus já me permitiu ver na dimensão espiritual e eu vi certas coisas. Uma das coisas que mais me impressionou que eu vi, nós estávamos a sair de orar e quando eu saí eu estava a sentir uma presença muito forte e fechei os meus olhos e até eu fazia assim. E eu sabia, e o que eu sentia passava ao teto e o teto daquela igreja era muito alto, tinha para aí mais de 4 metros de altura. E ele ultrapassava o teto. E era uma força tremenda. Era um anjo enorme. Eu não conseguia, só via as vestes, mas que ultrapassava o teto. Veja que quando houve a queda, quando houve aqueles anjos caídos, 1/3 dos anjos caíram, mas 2/3 ficaram com Deus. Só em número, os anjos de Deus são o dobro dos demónios. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Quando me dizem não, eu quase sempre não digo nada, mas por dentro eu estou-me a rir. Porque eu digo que vocês não conhecem o meu Deus. Vocês não conhecem o poder que Ele tem. E declarando Ele uma coisa, é isso que vai acontecer. Veja o que está aqui escrito. Em Marcos 16. Vamos começar, vamos ler tudo. Vamos ler a partir do versículo 15. Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu aos discípulos e falou-lhes. E disse-lhes o que é que eles tinham que fazer. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E agora vejam, no versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram todas as partes, cooperando com eles o Senhor. E confirmando a palavra com os sinais que seguiram, cooperando com eles o Senhor. Deus está a cooperar conosco, sempre. Está bem, mas há alturas da minha vida que eu não estou a pregar a palavra de Deus, estou só a viver a minha vida. E você pensa que a sua vida não pertence a Ele? Que Deus não está a cooperar consigo sempre? Em todas as coisas? Experimente orar. Experimente orar. Nas coisas mais simples, experimente orar. Pai, ajuda-me a ultrapassar esta circunstância. Pai, ajuda-me a encontrar isto em minha casa. Eu sei que tenho, mas não sei onde pus. Ajuda-me, Senhor. Pai, ajuda-me. Ajuda-me a limpar a casa. Deus vai vir e vai limpar a casa. Não. Mas vai nos dar a melhor forma de fazer.
Às vezes você pode pensar, mas isso são coisas tão insignificantes. Mas o que eu lhe estou a fazer, mostrar, é viver com Deus. Viver com Deus. À medida que você se habitua a viver com Deus, então pouco importa se, se aquilo que você ora é pequeno ou é grande. Você sabe que vai acontecer. Aquilo que você orar é o que vai acontecer. Em nome de Jesus. Porquê? Porque Deus vai atender a sua oração, porque você está a confiar nele. E há coisas que eu não sei fazer. Inclusive, embora eu tivesse um curso de programação tirado em 86, 1986, eu sabia programar uma determinada forma, uma linguagem que já é muito antiga, que é COBOL. Alguém que sabia programar noutras linguagens falou comigo e virou-se para mim e disse-me: perante os conhecimentos que tu tens, que são muito poucos, eu não sei como é que tu consegues programar, mas tu programas. Eu comecei-me a rir. E eu dentro de mim dizia: eu sei porquê. Quem tem toda a sabedoria não sou eu. Quem tem toda a sabedoria é Deus. E Ele me dá um pouco para eu entender o que eu devo fazer e como eu devo fazer. Tudo vem dele. Tudo é dele para nós. Nada nós somos. Nada mesmo. Nada mesmo. Quero mostrar um versículo que Deus me mostrou uma vez, estando eu na igreja. Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Estava no meio de uma reunião e Deus me estava a mostrar que haviam pessoas que estavam a duvidar. E a palavra de Deus diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levantado pelo vento de uma parte para a outra, e não pense tal homem que vai receber alguma coisa do Senhor. E depois Deus me disse que tudo o que não é por fé é pecado. Eu fiquei muito confuso. O que não é por fé é pecado. O que não é por confiança em ti é pecado. Quer dizer que nós, quando duvidamos, estamos a pecar? Veja o que está aqui escrito. Falavam sobre comida. Mas aquele que duvida, tem dúvidas, se come está condenado. Porque não come por fé. E tudo que não é por fé é pecado. Você está a entender? Cada vez que nós duvidamos que alguma coisa, ou que Deus nos vai livrar, que Deus nos vai abençoar, que Deus nos vai levantar, cada vez que duvidamos disso, estamos a magoar a Deus. E eu não sei o que você pensa, mas eu sei o que eu penso e eu não quero magoar a Deus, de forma alguma. Ele tem sido tão bom para mim, eu não o quero magoar. Então eu não duvido, no nome de Jesus, que a sua palavra se vai cumprir na minha vida, em que eu estou curado, em que eu estou abençoado, ricamente abençoado, em que a palavra de Deus está-se a cumprir na minha vida, para a sua glória e para a sua honra, no nome de Jesus. Porque eu sei que na estação própria
frutos crescerão através da minha vida. Às vezes pensamos, não, eu vou orar e eu vou orar a Deus e pronto, e tudo muda. Não. Você vai orar a Deus e você vai ser mudado. Isso lhe garanto. Quando você começa a orar, a primeira pessoa a ser mudada é você próprio. Nós próprios mudamos quando começamos a orar. Todos nós. Nossa forma de ver o mundo muda. Nossa forma de falar muda. Há poucos dias eu estava a orar e Deus disse-me, vai-te deitar um pouco. E eu fui-me deitar. E quando me deitei, começou, parece que uma opressão assim no peito. Parecia falta de ar. E eu, de imediato, comecei a orar, a reivindicar cura, a libertação, e parou tudo. E Deus virou-se para mim e disse-me, se fazes isso para a cura divina, por que é que não fazes isso para o resto das áreas da tua vida? Nomeadamente finanças. E eu fiquei a pensar sobre aquilo e realmente é verdade. Às vezes deixamos as outras áreas da nossa vida para o lado porque acreditamos que determinada área é mais fácil. Se cá para uns é as finanças. É fácil. E a cura não é. Mas eu quero que vocês se entendam de uma vez por todas. Deus está ao seu lado. Deus está. Eu já contei isto várias vezes. Eu entrei para Guarda Antunes aos 21 anos de idade. Aos 25, aceitei Jesus. E eu até essa altura eu andava durante a noite e andava sozinho e havia receio, que era algo normal, a minha profissão, andar sozinho. Às vezes tinha e conseguia, porque naquela altura os meus colegas respondiam muito rápido. Mesmo assim, o muito rápido era 2, 3 minutos, 4 minutos a chegar até mim. E na primeira fase era eu que estava sozinho, perante as pessoas, perante os assaltantes, perante os problemas. Eu lembro-me que aos 25 anos de idade, depois de aceitar Jesus, mudou completamente a minha vida. Mudou por completo. Eu não me senti mais sozinho. E agora sentia-me acompanhado. Eu já não andava sozinho. E nunca mais andei sozinho. Porque nós não estamos sozinhos. Deus está ao seu lado sempre. Você pode olhar para as circunstâncias e elas podem não parecer boas. Mas imagine as circunstâncias como um filme que você está a ver. Você não sabe o fim da história. Mas tenha confiança que o seu Deus lhe vai dar a salvação e a libertação em todas as áreas da sua vida. Portanto, você já sabe o fim do filme. Aquilo que lhe tentam mostrar realmente não é aquilo que vai acontecer, não é aquilo como vai terminar. O diabo tenta mostrar umas circunstâncias muito más, algo que você não vai conseguir vencer. E Deus, ao último momento, muda tudo e nós vencemos. No nome de Jesus. Portanto, expulse toda a dúvida de si. Não aceite a dúvida. Aceite o que Deus diz. Aceite o que a sua palavra diz. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu lado direito, você não será atingido. Mais são os que estão connosco do que aqueles que estão no mundo. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Ninguém se consegue levantar contra nós.
porque todos esses caem por terra. Ouça, é um versículo que eu oro. Que eu oro bastante. As portas. Eu vou procurar. Vamos lá abrir Isaías 60, 11. Isaías 60, 11. Eu oro todos os dias este versículo. Todos os dias eu o falo. Todos os dias. É a bênção de Deus para as nossas vidas. E veja o que está aqui escrito. As tuas portas estarão abertas de contínuo. Nem de dia, nem de noite se fecharão. Para que tragam até ti as riquezas das nações conduzidos por elas os seus reis. Os reis, eu não falo só reis, eu digo reis, presidentes e outras pessoas, vão-me trazer riquezas. Porque tanto a minha vida como o meu ministério, então, as portas estão abertas de noite e dia para que tragam a mim essas riquezas, em o nome de Jesus. Mas a palavra de Deus não acaba aqui. Veja, conduzidos com elas os seus reis. No versículo 12, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações de todo serão assoladas. Veja. Aquelas nações que não nos abençoarem serão assolados. Você está a ouvir? O que Deus quer fazer por nós é muito maior, é muito mais poderoso do que nós imaginamos. Mas para isso temos que tirar toda a dúvida da nossa vida. Temos que tirar tudo o que não presta da nossa vida. Para que possamos andar unicamente e exclusivamente com Deus e confiar nele. Eu sei que é um processo que não começa fácil. E pelo meio também não é fácil. E como termina, não será fácil. Mas eu lhe garanto que em todo o processo, se você confiar em Deus, você vai ter vitória. E você pode dizer, então, mas como? Se eu não estou a ver nada. Mas o que importa é o que você vê. Importa o que você crê. E eu costumo orar. Obrigado, Pai, que as portas do meu ministério e da minha vida estão abertas de noite e dia, não se fecharão, para que tragam a mim as riquezas das nações conduzidas por reis, presidentes e outras pessoas. E todos aqueles que se levantarem contra mim cairão por terra, perderão o seu lugar. É isto que eu oro. Porque é isto que a palavra de Deus diz. Eu quero que você entenda. Você tem Deus do seu lado. Pare de achar que aquilo, pare de dar ouvidos ao que os outros dizem. Dê ouvidos ao que Deus diz, o que a sua palavra diz para si. Confie nele e ele tudo fará. Não se deixe ir atrás das outras coisas. Confie nele. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Amém? Pai, desculpa, Senhor. Se alguma vez duvidei de Ti, e houve algumas vezes que eu duvidei de Ti, Senhor. Duvidei do Teu poder, das Tuas capacidades, do que Tu podes fazer. E eu te peço perdão, Senhor, no nome de Jesus. Pai, eu creio. Tu és poderoso para fazer muito mais para além daquilo que eu peço ou creio. E que Tu já estás a fazer na minha vida a mudança completa.
para que a tua glória, para que o teu poder seja manifesto através de nós. No nome de Jesus. Eu creio. E assim é. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos agora à Santa Ceia. Amém. Está aqui escrito, porque eu que recebi do Senhor, eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei isto, que é o meu corpo partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, o meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem em si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Pai, abençoa este vinho e abençoa este pão, em nome de Jesus, e vamos distribuir para os nossos irmãos. Amém. Santo, 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 ó Deus Altíssimo. Levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 ó Deus Altíssimo. Levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 santo. Pai, eu tomo o pão, Senhor, símbolo do corpo de Jesus. Eu tomo, Senhor, lembrando aquilo que Jesus fez por mim. Lembrando que Jesus tudo fez por mim. E o seu corpo foi repartido por todos nós. Eu tomo o pão em nome de Jesus. Amém. Agora eu tomo o cálice, Senhor, símbolo do sangue de Jesus. Ele deu o seu corpo por nós, mas também derramou todo o seu sangue por nós. E este cálice simboliza para nós o sangue de Jesus. O pacto que nós temos com Deus através de Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso libertador. Senhor, nós tomamos este cálice e renovamos o nosso pacto contigo no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus.
Muitas bênçãos. Boa semana. Boa semana. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.